Pessoal, boa tarde já, meio-dia. Vamos começar então o lanche clínico de hoje. Eu sou o Bruno, quem não me conhece, eu sou médico neurologista aqui do hospital, trabalho na equipe do Dr. Ricardo Nogueira. Vamos falar um pouquinho sobre as evoluções que nós tivemos no hospital aqui nos últimos meses aí, tá? Eu estava lembrando hoje cedo, a primeira vez que eu participei, lembrar que no dia 29 de outubro, a gente tem o Dia Mundial do AVC, né? A primeira vez que eu participei do Dia Mundial do AVC foi em 2008. E de lá para cá eu venho tendo contato com o Dias do AVC e vejo a evolução de como foi o AVC de lá para cá. Então eu lembro que no início era muito mais uma educação na população para ligar para o resgate, então e reconhecer os sintomas da doença. E aí, aos poucos foi evoluindo educação de trombólise, que antes todo mundo tinha medo de trombolizar. eh, Nos últimos anos, trombectomia e assim por diante. Então, foi tendo grandes evoluções aí no tratamento e no manejo do AVC. E aí, falando de AVC, tem uma outra coisa interessante, que eu acho que a AVC é uma das poucas patologias que consegue agregar tanta gente, uma equipe multi tão completa, né? Então, envolve desde a enfermagem, eh, e, e eu, num dos protocolos que eu já montei de AVC, a gente até brincava assim, envolvia desde o porteiro, que o porteiro, quando o paciente chega, o porteiro já vê que o cara está torto e já começa ali, já abre o protocolo quase. Mas acaba envolvendo todo mundo do hospital, fisioterapia, fono, equipe médica, equipe de enfermagem, nutrição, terapia ocupacional, fisiatria, endovascular e assim por diante, tá? E aqui no hospital a gente foi vendo essa evolução. Lembrar também que o AVC, ele é uma patologia que ela, a partir do momento que o hospital se torna referência ali naquele AVC, aumenta a complexidade do hospital. Isso também é interessante para a instituição como um todo, e a instituição se torna referência dentro da onde ela está inserida, tá bom? Então vamos começar, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da equipe Multi. É, Acho que é isso, tá bom? Chama a Sara. Sara. Muito obrigada. Agradeço imensamente a presença de todos que estão aqui conosco no auditório, aos participantes que estão no online também. Vou compartilhar aqui a apresentação e aí nós já começamos. Então, como o doutor trouxe para nós um lanche clínico especial hoje, em celebração ao Dia Mundial de AVC, que acontece no dia 29 de outubro, e estamos aqui para falar do AVC, do pronto-socorro até a alta hospitalar, o programa AVC e a atuação da equipe multidisciplinar. Então, quero deixar aqui registrado desde já o meu agradecimento a todos os diversos profissionais que estão aqui, que vão ter aí singelas falas, mas mais do que essas singelas e rápidas falas, queremos dar voz, queremos dar rosto às pessoas que participam desse cuidado contínuo e multidisciplinar. Então, o meu muito obrigada. E para nós começarmos, eu vou contextualizar um pouquinho sobre o desenvolvimento do protocolo e do programa AVC. Como vocês podem ver por aqui, a história do protocolo AVC na instituição já é de longa data, né? Então, nós temos um protocolo instituído desde 2011, mas o formato do programa em si, esse a gente chegou nesse cenário e iniciamos essa jornada em 2022. A construção dessa jornada foi feita a diversas mãos, então hoje a gente tem um texto onde tem descrito justamente o programa AVC e a atuação dos múltiplos profissionais no tratamento e no acompanhamento dessa patologia, e para a gente confirmar e para a gente, digamos que assim, formalizar toda a nossa qualidade, eficiência operacional e esse atendimento da equipe multi como um todo, nós recebemos agora em março de 2023 o selo de centro avançado no tratamento de AVC pela World Stroke Organization. Então, com muito orgulho, a gente sempre contextualiza isso. Mas, para continuidade, então, desse nosso bate-papo, eu já quero passar a palavra aqui
para o time do pronto-socorro. Então, vou chamar a Simone aqui para contextualizar para a gente um pouquinho desse atendimento, porque agora a gente vai navegar pela fala aqui dos múltiplos profissionais e contando aí para a gente um pouquinho sobre como que acontece esse atendimento na prática e como que é o acolhimento ao paciente que chega com essa suspeita de AVC. Muito obrigada, Simone. Bom dia a todos, meu nome é Simone, sou enfermeira, atuo aí na área do pronto-socorro. E a parte que eu vou falar é a parte do momento em que eu recepciono o paciente lá na triagem, o momento em que o paciente me informa aí os sinais e sintomas, realizado aí os sinais vitais, verificado o destro e é realizado também a escala do Cincinnati. A gente classificando esse paciente como um protocolo de AVC, a gente faz a sinalização aí no PEP. Esse paciente ele é direcionado para a sala de observação, onde a gente realiza, então, o contato com o enfermeiro que fica responsável pela sala, informando que o paciente foi inserido no protocolo de AVC. Esse paciente é encaminhado até o local e, após isso, a gente faz o contato no asterisco 1600, onde o neurologista do plantão ele fica sabendo ali que está entrando naquele momento um protocolo para ele. A equipe lá da sala de observação, ao receber esse paciente, ele já inicia os cuidados com o paciente, ele é funcionado, então, 2 acessos calibrosos, a gente faz os cuidados de sinais vitais, faz a troca da vestimenta desse cliente, e então a gente prepara a maca, né, com bolsa, laringo. Antigamente a gente levava o Actilise, hoje aí com a parceria com a SADT a gente já tem o Actilise lá embaixo, e a bomba de infusão. Nesse mesmo, tudo rolando mais ou menos ao mesmo tempo pela praticidade. O administrativo já faz o contato com o setor da tomografia para que pare imediatamente essa sala para receber o protocolo e faz também contato com o setor da hemodinâmica para que eles fiquem no alerta da neuroimagem para que possa ser que o paciente venha realizar a trombectomia mecânica após o exame de imagem. Após isso, a gente já encaminha o paciente para a sala de tomografia, na qual foi destinada, e lá a gente faz o exame, o médico, após as imagens, informando que esse paciente precisa realizar o trombolítico, lá mesmo no setor do CID, a gente faz o preparo desse trombolítico junto com o enfermeiro do SADT, inicia aí a primeira dose de bolos e as demais em 1 hora, numa bomba de infusão. O médico que está de plantão com a gente, que desceu com a gente com o paciente, vendo que precisa fazer a trombectomia, de lá mesmo, do setor da imagem, a gente encaminha esse paciente até a hemodinâmica. E o que a gente fala também é de orientação do paciente. Então, toda essa parte é muito rápido, mas, ao mesmo tempo, a gente vai dando ciência para o paciente do que está acontecendo, todos os procedimentos que a gente vai fazer, tanto para o paciente quanto para o familiar, porque é um momento que eles ficam bem angustiados, não sabem o que está acontecendo, e a equipe está sempre correndo, porque a gente tem uma meta aí para bater, um tempo, mas a orientação é fundamental. Da minha parte, acho que é isso, Sara. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Guilherme, sou médico socorrista do pronto-socorro, tá? Faço alguns plantões como líder lá na observação. Então, vim passar aqui, do ponto de vista operacional e prático, como é que a gente normalmente atua diante de um paciente que abre pelo protocolo do AVC. Bom, acho que o importante da avaliação clínica é principalmente a gente se atentar para os diferenciais, né, o stroke mimics, para a segurança do procedimento, se for proposta de fato uma trombólise endovenosa, né, e a avaliação geral desse paciente, né? Então, do ponto de vista clínico, é bem importante que esse paciente ele venha sinalizado da triagem, a gente tenta fazer a confirmação se ele tem de fato um déficit neurológico súbito nas últimas 24 horas, um exame que aqui é fundamental, que é, na prática, de uma maneira geral, o único exame que a gente espera antes de fazer, de fato, a trombólise,
é a glicemia capilar, que a gente insiste bastante, né? A gente faz essa parceria com a equipe da enfermagem, da triagem, para a gente já avaliar a glicemia capilar. Se o paciente usa algum anticoagulante, antagonista de vitamina K, por exemplo, a varfarina, esse teoricamente seria o único exame coletado ali pela veia que a gente teria que esperar para, de fato, decidir sobre a possibilidade ou não da trombólise. O paciente com INR acima de 1,7 a gente não conseguiria fazer, e se o paciente tomou algum anticoagulante oral de ação direta nas últimas 48 horas, também é uma contraindicação. Então, aqui é importante a gente fazer uma revisão das medicações que o paciente usa, principalmente anticoagulantes, antiagregantes, ver se o paciente teve um TCE, se tem algum mimetizador, como eu já falei, hipoglicemia, algum distúrbio metabólico, um paciente uma encefalopatia hepática, por exemplo. A gente faz avaliação dos sinais vitais, então, com qualquer paciente de sala de emergência, monitorização, com pressão arterial não invasiva, saturimetria contínua, cardioscopia, ver se esse paciente está hipotenso, se tem sinais de choque. Solicita os exames laboratoriais dentro do protocolo mesmo, que basicamente inclui eletrólitos, hemograma, função renal, coagulograma. Já faz a solicitação, né? A gente, como médico líder de plantão, a gente chama o neuro, mas o neuro não estando disponível naquele momento, em função da necessidade de a gente ter que agir rápido, a gente, em geral, já antecipa o pedido da tomografia de crânio, com angiotomografia de vasos cervicais, intracranianos, para a gente já fazer a investigação etiológica do AVC, conduz esse paciente para o setor de radiologia para fazer a neuroimagem. No caminho mesmo, a gente já tenta aplicar junto ao neurologista, preferencialmente a escala do NIH-SS, né, para fazer a graduação desse déficit neurológico, e insiste bastante com o familiar, com o acompanhante do paciente, sobre o horário do início do déficit, né? Então, quando esse paciente foi visto normal pela última vez, se ele acordou com déficit, e principalmente se esse déficit tem menos de 4 horas e meia, que é a janela que a gente tem para fazer a trombólise endovenosa, tá? A decisão sobre trombectomia vai depender tanto dessa janela quanto pela característica que a gente identifica da anatomia do paciente no exame de neuroimagem. É fundamental essa interação com o médico radiologista, né? Então, da gente, de fato, tá lá na hora do exame para avaliar se esse paciente tem um aspecto desfavorável para a gente fazer, por exemplo, a trombectomia, fazer o diagnóstico diferencial de AVCH, que tem uma contraindicação para trombólise, óbvio. Faz essa orientação também junto à equipe da enfermagem para os pacientes, para os familiares, explicando o que está acontecendo, por que a gente está correndo tanto, né? Enfim, e já antecipa a solicitação de internação, porque esse é um paciente que a gente necessariamente vai ter que deixar monitorizado, fazer um controle da PA, principalmente se ele for trombolizado, um controle mais restrito ali. E acho que isso que é importante, né? A gente sempre ter esse paciente monitorizado para avaliar se não é o caso de entrar com antihipertensivo endovenoso, e ver se é um paciente que não está hipoglicêmico, se não tem outras coisas que podem estar comprometendo o nível de consciência do paciente também. Mas tudo dentro daqueles protocolos, né, que já estão dentro do guia de cuidados, né, respeitando aqueles tempos, porta-tomografia, interpretação da tomografia e porta-agulha. Tá bom? Boa tarde a todos. Vamos seguir o caminho que o paciente está fazendo. Então, ele chega, ele é triado, é feita suspeita do AVC, e depois é feita avaliação clínica, laboratorial e por imagem, para definir se esse paciente tem mesmo um AVC e se ele é candidato à terapia de reperfusão, né? Que esse é o ponto-chave de tudo isso que foi feito até agora. Se ele vai receber um tratamento específico para recanalizar o vaso ou não. Dentro dos tratamentos específicos de recanalização, nós temos 2 principais. Já foi mencionado a trombólise, né, endovenosa, que ela é feita para pacientes, no geral, até 4 horas e meia, pode estender um pouco esse prazo de acordo com alguns critérios específicos, mas geralmente até 4 horas e meia, esse paciente recebe o primeiro tratamento de reperfusão. Desde 2015, nós temos um outro tratamento de reperfusão, que também é nível 1A de evidência,
que é a trombectomia mecânica. A trombectomia mecânica ela é utilizada para os pacientes que apresentam uma oclusão de um grande vaso, de uma artéria grande, aqueles com grande massa de coágulo. Geralmente esses pacientes são os mais graves e com desfecho pior em termos de morte em capacidade. Para esses pacientes, a gente tem uma segunda terapia de reperfusão, que é a trombectomia mecânica, onde a gente vai na sala de hemodinâmica realizar o cateterismo e vamos com o catéter tentar resgatar esse trombo e reperfundir a artéria. A indicação formal da trombectomia mecânica ela é feita baseada na imagem, né? Então, a gente, com a tomografia simples, determina se esse paciente é candidato à terapia de reperfusão, e aí entra a trombólise, e na angiotomografia a gente vai definir aonde está o coágulo, qual o tamanho do vaso ocluído e se esse paciente tem indicação de trombectomia ou não. Então, é na angiotomografia, após a angiotomografia, que a gente vai definir a indicação da trombectomia mecânica, e de lá ele é encaminhado para a sala de hemodinâmica, onde a gente vai realizar esse procedimento. É uma organização complexa, né, que envolve uma série de profissionais que precisam ficar o tempo todo a postos, né? A gente tem também, como tudo no AVC, a gente tem o tempo para agir, né, e o tempo ele é muito importante para determinar o bom desfecho do paciente. As indicações da trombectomia mecânica elas têm se expandido muito ao longo dos últimos anos, e hoje a gente consegue tratar uma boa parte dos pacientes com oclusão de vaso grande em até 24 horas do início dos sintomas. Isso expande bastante os horizontes aí da quantidade de pacientes que podem ser incluídos na terapia de reperfusão aguda, né? E por isso que, como no mundo inteiro, a trombectomia mecânica ela vem crescendo muito em termos de abrangência aí para esses pacientes com AVC na fase aguda. Realizada a trombectomia, aí o paciente é encaminhado para os cuidados intensivos, onde vai entrar a outra parte aí da jornada dele, da hospitalização. Nossa. Aí, seguindo, então, na UTI, representando o enfermeira Alcione e a doutora Patrícia, o paciente vindo da trombólise ou da trombectomia, os cuidados vão ser a trombólise. Vai ter uma monitorização mais acentuada, né, de 15 em 15 minutos, e aí depois começa a espaçar para uma em uma hora, depois 2 em 2, até completar as 24 horas. Tem que observar também alteração de consciência, déficits motores ou algum outro déficit, e principalmente também o risco de sangramento. Os pacientes que também vêm com os 2 acessos calibrosos, paciente que apresenta já algum déficit, paresia, aí também a gente já orienta para retirar o acesso por conta do risco de trombose aí no membro. O paciente que vem da hemodinâmica, trombectomia, a gente vai conter esse membro, manter esse membro contido por 6 horas, depois da retirada do introdutor, e a gente deixa o membro contido justamente para o paciente não esquecer e acabar fletindo esse membro e acabar tendo sangramento. O programa AVC, a gente também começa agora na UTI, e aí orientações do paciente, e cada profissional da equipe multi vai dando orientações cada um da sua parte. E aí também isso vai da UTI para a unidade de internação também. Da enfermagem é isso. Bom dia a todos, Patrícia. Complementando o que a enfermeira Alcione falou, a gente tem esse programa de AVC, a gente entrega um folder explicando para os familiares sobre o que é AVC, a parte médica, né? Explicando o que que a família tem que esperar, que o paciente, as modificações, né, após esse AVC.
A gente dá continuidade no tratamento clínico, a gente faz NIAID para o paciente, para a gente ter ativamente o déficit neurológico, se alteração do déficit neurológico para ser bem identificado na hora exata. Qualquer alteração neurológica a gente comunica tanto a neurologia clínica ou a parte da neurologia da radiointervenção, se necessário para reperfusão, para voltar. A gente desce como paciente de urgência para fazer tomografia. A gente tem um protocolo AVC também na UTI. Então, qualquer alteração aguda, a gente liga na tomo ou para tomo, e a gente desce com esse paciente para o nosso protocolo AVC. A gente continua com a investigação diagnóstica, às vezes um eco transesofágico, se o AVC é tromboembólico, alguns outros tipos de investigações. A gente continua o processo junto com a equipe titular e sempre uma equipe muito junta, assim, equipe multi, equipe, os médicos, tanto da UTI, eu estou representando, mas toda a nossa equipe da UTI, tanto os neurologistas, tanto a neuroradiointervenção, é uma equipe que a gente trabalha muito junto e isso tem feito um bom trabalho, assim, eu gostaria de agradecer a todos, mesmo que é um trabalho bem efetivo. Tá bom? A parte da UTI, depois o paciente é encaminhado para continuar o cuidado para dar de internação. Ah, perdão, eu pulei, desculpa. Estou na UTI ainda. Desculpa, a gente faz o protocolo da fono, todo paciente que entra na UTI, a gente não alimenta o paciente, sendo que só com a equipe da fono avaliar, e aí eles comunicam a gente se a gente pode ou não alimentá-los. Até 24 horas após aberto o protocolo AVC, a gente tem que comunicar a fono. Né? Desculpa, sim. Obrigada. Então, um pouquinho o gancho do que a doutora comentou, nós estamos no hospital diariamente, então essas 24 horas serão respeitadas, a gente fica sabendo sempre da entrada desse paciente, mas sempre a gente pede para a UTI, para o responsável, médico, enfermagem, ligar no ramal, ligar para o responsável da fono, para que a gente consiga acolher e avaliar esse paciente dentro das 24 horas. A importância disso, quando a gente fala em hospital, a gente pensa muito na disfagia, mas tem a afasia também, que exige todo um planejamento terapêutico do fonoaudiólogo, seja uma afasia transcortical motora, uma sensorial, uma afasia mista. Então, esse olhar, esse primeiro olhar, esse olhar em 24 horas é muito importante, para a gente poder começar a pensar no planejamento terapêutico desse paciente. Nisso, a gente classifica o grau da disfagia, vê se o paciente vai ter condições de receber via oral ou não, qual que é a dieta indicada naquele momento, para minimizar riscos de complicações clínicas e aumentar o tempo de internação por conta de uma broncoaspiração que pode acontecer se essa dieta for liberada precocemente. E, junto com isso, sempre orientar os familiares, os pacientes, porque é um cenário novo para a maioria deles, né? Então, a equipe sempre está por aqui e esperamos a colaboração aí, que essas 24 horas sejam respeitadas, que é um desafio nosso. Um pouquinho disso, trabalho da fono. Olá, boa tarde. Sou a Cláudia Físio, aqui da UTI do 3º B, que é a UTI onde a gente mais recebe os pacientes da neuro. A gente, logo que recebe o paciente da neuro, a gente já se atenta para aquele membro onde foi colocado o introdutor. Então, a gente obedece às 6 horas de não mobilizar aquele membro para risco de sangramento, alguma outra complicação. Depois disso, a gente já orienta tanto o paciente quanto a família sobre o posicionamento do membro acometido, se já tem algum déficit ali. Depois, a gente também já, junto com a fono, já coloca a cabeceira elevada, acima de 30 graus, para evitar broncoaspiração. Já comunicamos o médico sobre algumas medidas xerostômicas, caso tiver broncoaspirando saliva. A gente, depois de tudo isso, quando já está liberado de sair da cama, tudo, a gente coloca na poltrona, depois a gente tem a prancha ortostática, dependendo de algumas indicações, a gente coloca, para começar a deixar o paciente mais na forma de como ele era antes do acometimento, né? E mobilizar fora do leito o mais precoce possível. E acho que é isso, orientar a família sobre aquele membro que está acometido, sobre alguns posicionamentos, evitar algumas subluxações. Acho que é por aí. Boa tarde,
somos da nutrição, nutrologia, representando pela doutora Luciane. Eu vou falar então sobre a atuação da nutrição nesse paciente. É realizada uma triagem em até 24 horas, momento da admissão desse paciente na unidade, onde é definido o diagnóstico nutricional e a conduta. Além dessa triagem, realizamos também uma avaliação para avaliar a composição corporal. Após a avaliação da fono, que acaba acontecendo sempre no mesmo time, é feita a individualização e adaptação da dieta orientado também ao familiar, porque, como a Cíntia falou, tem aquela ansiedade de o paciente voltar a se alimentar como ele fazia em casa, e a gente entende que agora é um cenário novo. O acompanhamento nutricional é realizado, então, com visitas periódicas, né, de acordo com o nosso protocolo, onde também é avaliado a necessidade de entrar com uma suplementação, dependendo da aceitação alimentar desse paciente, ou até mesmo o risco nutricional. Bom dia, me chamo Priscila. Além de tudo que a Fabi comentou, a gente também faz discussão de casos, pega esses pacientes e também compartilha com a equipe multidisciplinar, além dos médicos também, para todo mundo ter a mesma conduta em relação a esse paciente. E também sempre proporcionar a educação nutricional, sempre no primeiro momento da visita, explicando qual que é a dieta, se esse paciente vai poder se alimentar nesse momento ou não. E também na hora da alta, que geralmente os familiares têm bastante dificuldade, entender qual que é a dieta que vai ser liberada, se vai ser uma interal, se vai ser via oral. Então, sempre a gente está orientando nesse percurso que o paciente também estiver internado. Boa tarde já, né? Eu sou a Luciane, médica nutróloga. Complementando o que a Patrícia falou, eu estou aqui desde 2016 e acho que esse é um momento em que mais a gente fala em equipe multi no hospital. Nos últimos anos, a gente tem essa proximidade com todas as especialidades e também com todas as áreas, e é algo que a gente sabe que só traz benefício para o paciente, né? Aqui a atuação do nutrólogo, ele vai sempre em conjunto com o pessoal da nutrição, né? Um time, a gente trabalha em conjunto sempre. Então, uma vez feita essa triagem, esse diagnóstico nutricional, a gente vai discutir qual é o paciente que se beneficia de uma via alternativa ou não, e aí pode ser desde uma sonda nasointeral até a terapia na veia, né? A parenteral, claro, sempre de acordo com o momento que esse paciente está clinicamente, né? A gente também fala muito sobre reabilitação e suplementos ergogênicos, então, junto com a físio, a gente vai desenhar um tratamento que seja vise, né, essa reabilitação do músculo, especialmente com uma meta proteica adequada, com suplementos que a gente já sabe que tem benefício maior para a reabilitação desse músculo, e sempre conversando de maneira em grupo, né, para que esse paciente seja bem visto. E aqui a gente tem pouco tempo, né, acho que vale a pena a gente frisar essa parte da indicação da via alternativa. Muitas vezes a gente vê que o paciente, no momento que ele mais necessita de energia, é onde essa sonda vai ser retirada, muitas vezes inadvertidamente pela equipe, que pode acontecer. Então, fica essa mensagem que o Covid trouxe isso para a gente, né? A gente já tem trabalhos bem solidificados que o paciente passa por momentos e fases metabólicas. Então, o momento que a gente mais necessita de aporte energético é quando esse paciente está já na saída da UTI, já não é uma fase super aguda, e é onde a gente, de fato, precisa dar caloria e proteína para esse paciente. Se a gente for usar fórmulas de bolso para calcular, esse momento da saída da UTI, ele pode chegar muitas vezes a 125% da meta energética, 150%, tamanho é o gasto que ele tem nesse momento. E a gente sabe que o paciente que não é bem nutrido, especialmente aquele que adquire uma fraqueza muscular, ele passa mais tempo internado, ele tem uma maior chance de reinternação, e a alta para casa ela é diminuída. Em geral, esses pacientes têm alta para uma clínica de reabilitação. Então, fica esse recado nutricional, né, que a gente sempre conversar com o time de nutrição para entender se o paciente está com uma dieta no papel via oral, mas quanto ele aceita, né? Qual é o tipo da dieta, quantas calorias tem ali? Muitas vezes a dieta oral vai ter 1.500 calorias, ele come 3 colheres e a necessidade dele passa de 2.500. Então, ele já tem um déficit grande nesse momento.
Junto disso, né, sempre monitorando a eficácia, que eu falo, o papel aceita tudo, mas esse paciente está recebendo, ele tolera, tem diarreia, tem vômito, como que está esse paciente? E assim a gente vai fazendo esse segmento e falando sobre educação nutricional, para pacientes e familiares, também falo de médicos, que o médico adora tirar uma sonda, saiu da UTI e quer tirar a sonda, então vale a pena a gente falar disso, mas fazer com que essa família entenda que ela vai, por exemplo, a gente já teve casos aqui, paciente precisou para uma clínica de reabilitação, ele precisou ir com essa sonda, então fazer a família entender qual é o objetivo e a necessidade real disso, mas ele está comendo quanto? Então a gente sempre vai nessa questão de orientação e educação do paciente e família. Acho que é isso. Boa tarde a todos, Edivânia, sou farmacêutica clínica. Em relação ao papel do farmacêutico clínico na farmacoterapia do paciente, desde o momento que o paciente interna, o farmacêutico ele faz a revisão de todas as prescrições. Hoje a gente tem aí um bloqueio em sistema, nenhuma prescrição é dispensada pela farmácia sem análise técnica do farmacêutico. A gente sempre aí está em acordo com o que o paciente usava em casa, sobre pertinência das drogas atuais, duplicidade terapêutica, o histórico de alergia deles. Faz o cuidado aí de interações medicamentosas, drogas, nutrientes e as contraindicações. E no momento que o paciente está já em programação de alta, nós fazemos o início da educação desse paciente. Muitas vezes aquilo que ele usava anteriormente não vai mais ser o que ele vai precisar dar sequência. Então, a gente considera aí todas as comorbidades, a rotina diária desse paciente, como que isso vai mudar no estilo de vida dele, se ele teve limitações no processo, quais são essas limitações e a adequação disso para a farmacoterapia que ele vai dar sequência no seu domicílio ou em clínica de reabilitação. O momento dessa alta, a gente utiliza a metodologia verbal e escrita para orientação, e dependendo do medicamento, a gente também tem aí a possibilidade de abordagem demonstrativa. Nesse momento da orientação de alta, a gente foca muito sobre a adesão ao tratamento, da importância do paciente não mudar aquilo que foi determinado para ele, pensando principalmente em novos eventos que podem acontecer, evitar a automedicação. Hoje isso é muito tratado, né, em relação a ir ali na farmácia, comprar alguma coisa a mais, porque está sentindo algo diferente. Então, a gente foca muito sobre o quão é o risco disso, a forma de administração desses medicamentos, caso ele principalmente vá com uma sonda, preparo e administração, interações medicamentosas que podem acontecer em domicílio, a cronofarmacologia. Hoje a gente, infelizmente, tem muitos pacientes que usam as medicações tudo de uma vez para facilitar o dia, né? Porque é aquele que esquece. Então, quando ele lembra, ele toma tudo de uma vez. Então, a gente foca também muito na crono, orientando por que alguns medicamentos precisam de horários específicos, como que ele deve armazenar e o cuidado desses medicamentos, e principalmente identificar reações adversas que podem acontecer, principalmente aí no início de uma terapia diferenciada que ele usa há pouco tempo. Então, em relação ao farmacêutico clínico, é isso. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Andréia, eu sou psicóloga. Eu estou aqui para representar a equipe, mas, na verdade, temos mais duas psicólogas que fazem parte do programa do AVC, que é a Anastácia e a Isabela. Né? Eu acho que vale a pena contar um pouco como que vem a solicitação para a gente. Vem através das notificações, que a gente consegue, né, quando eles notificam, a gente já recebe pelo Joy, então vem por lá, e também pelo parecer da enfermagem, que eles acabam solicitando os atendimentos. Né? E daí como a doutora Patrícia falou, a gente sempre leva em conta, né, nosso atendimento, nosso foco, pensando no paciente, na família e na equipe, né? Tendo essa junção e até após o atendimento, né, dar uma devolutiva para a equipe das percepções que a gente tem em relação a esse paciente, a dinâmica familiar, né, que eu acho que é importante fazer esse trabalho em conjunto. Diante disso, a gente também pensa, né, faz as nossas intervenções pensando no impacto do adoecimento, tanto do paciente quanto da família. Se a gente pensar no diagnóstico, né, num paciente com AVC, a gente sempre acaba levando em conta, antes de atender o paciente, a gente olhar o prontuário, para a gente ver a condição clínica daquele paciente, né, para a gente né, poder verificar as sequelas que ele pode ter,
né, a condição de atendimento que a gente pode realizar, né, que tipo de intervenção a gente já pode fazer. Né? Então, a gente leva sempre em conta, né, essa condição do paciente, levando em conta o exame psíquico, né, que a gente já consegue avaliar ali no primeiro contato, a aparência, né, se o paciente está acompanhado ou não, a relação que se compõe ali, o grau de dependência desse paciente, né, a memória, o afeto, o humor. Então, o primeiro contato a gente tenta, né, pelo menos o paciente que tem condição de poder avaliar, fazer esse exame psíquico. E o estado emocional também, né, que pode apresentar sintomas de ansiedade, já pode apresentar sintomas, né, não pode dizer uma depressão, mas sintomas depressivos, se tem histórico psiquiátrico. Então, a gente acaba fazendo esse rastreio e as funções cognitivas, né? Que tipo de percepção o paciente está tendo, né? Que grau de entendimento, o impacto emocional para o paciente e para a família diante daquela condição, né? O que aquele adoecimento traz de impacto, até pensando quem é esse paciente, se ele é um provedor, um único provedor, como vai se constituir a partir daí. A gente já teve um caso muito interessante nesse sentido, aqui no hospital, que era o paciente, ele era o único provedor, uma família totalmente dependente dele, e com a condição dele, uma sequela grave, de ficar totalmente impossibilitado, e dessa família ter que se reorganizar, né? Então, a gente vê o impacto disso na família e na dinâmica. O grau de compreensão, porque eu acho que isso é importantíssimo, né? Que grau de compreensão a família, ou até mesmo o paciente, está tendo da condição dele e que condição ele vai para casa. Ou se não vai para casa, como que ele vai para uma clínica de reabilitação, né? Ou para o hospital de retaguarda. E a gente vê que, às vezes, tem muita resistência, porque o hospital acaba sendo uma segurança, né? Para essa família, para o paciente. Então, muitas vezes, eles, né, relatam para a gente o medo de sair daqui. Né? E a gente às vezes fala, olha, vamos experimentar, que a gente vai ter nessa, né, sai, vamos ver como fica, para poder dar essa segurança, porque é muito medo de sair daqui, como que vai ser nesse pós-alta, como que é cuidar desse paciente, tanto questões financeiras também, né, contratar um cuidador, quem vai ser o cuidador, e até o estresse desse cuidador também que passa a ser. Né? Então, a gente, a partir daí, que a gente sempre leva em conta os mecanismos de enfrentamento, levando em conta pela história de vida de cada um, né? Então, a maneira como vai estar vivenciando aquele adoecimento também diz como ele vivencia outras condições, né, situações na vida dele. Então, a gente pensa tanto no mecanismo de enfrentamento e nesse, né, e como está sendo, a partir daí, como está sendo enfrentado. Então, estabelecer estratégias de reabilitação, né, orientar familiares e equipe acerca das reservas e prejuízos cognitivos. Então, acho que a gente acaba também, às vezes, reforçando, lógico que vão ter né, algumas perdas, mas também reforçando o que tem ali de ganho para a gente, né, de alguma forma, potencializar esse paciente na recuperação. E auxiliar na comunicação entre paciente, equipe e família. Né? E, principalmente, a gente vê que o nosso trabalho nesse, quando né, próxima à alta, é muito de como vai ser estar com esse paciente, às vezes numa outra condição, né? De respeitar o tempo de reabilitação de cada um. Então, o nosso trabalho vai muito nesse sentido também. Tá? Boa tarde, meu nome é Stephanie, sou enfermeira do A4, que é uma unidade de internação da neurologia. O enfermeiro tem um papel fundamental na recuperação e na melhor qualidade de vida desse paciente pós-AVC. Quando esse paciente vem da UTI para a unidade, o enfermeiro ele continua o processo de avaliações, ele prioriza a estabilidade clínica desse paciente, verifica as complicações do pós-AVC, uma disfagia, uma plegia, as funções cognitivas dele. Verificamos também se tem a preservação do membro, né, com a pulseira que a gente tem para evitar punções e, com isso, diminuir o risco de trombose. As intervenções são documentadas e são analisadas periodicamente para avaliar a eficiência desse plano de cuidados com o paciente. A interação multi garante, então, uma visão holística do cuidado e melhor organização da alta, pois visa a necessidade do paciente e família no âmbito intra- e extra-hospitalar. E quando tem esse planejamento de alta, nós, enfermeiros, a gente já começa com as orientações pós-alta. Alguns pacientes vão embora com sonda, então a gente já
orienta como é feita a lavagem de uma sonda interal para não ter obstrução, o manejo de uma sonda vesical, como cuidar desse paciente em casa, se ele for para casa e não for para um hospital de retaguarda, o banho mesmo, a mobilidade, como evitar lesões por pressão, por esse paciente estar acamado. A gente dá todas essas orientações, né? E é só. Boa tarde, sou a Mariana, sou terapeuta ocupacional. A TO, como é que ela é acionada? Ela também pode ser acionada via Joy, né? Então, quando entra o paciente pelo Joy, tem os exames, a gente consegue acessar pela notificação no MV e também pelo parecer. Então são as 3 possibilidades. A gente vai a gente vai aplicar a avaliação, né, para avaliar. Aplicar a avaliação é óbvio. A gente vai avaliar a funcionalidade do paciente, então a gente aplica o índice de Bartel modificado e faz o rastreio cognitivo com o Mini-Mental. Então, para a gente já pensar em possibilidades de atuação. Então, tanto para começar ali, já estimulando as atividades de vida diária, fazer o estímulo do membro, né, se tem uma parestesia, uma hemiplegia, e estimular os aspectos cognitivos, né? Então, a gente já começa também a orientar o paciente e os familiares, por exemplo, um paciente com heminegligência, então a gente já vai orientar todo esse cuidado ali dentro do quarto, isso tanto na UTI quanto na unidade de internação. A gente faz a prescrição e orientação de tecnologias assistivas, então se precisar de um engrossador de talher, por exemplo, ou as adaptações que vai ser necessária para o ambiente domiciliar, né? Então cadeira de banho, já também pensando nessa alta. E a gente faz a confecção das órteses de membro superior, então a gente faz a avaliação desse paciente, avalia o tônus, avalia a amplitude de movimento, vê se já tem algum prejuízo, ou se não tem, para a gente evitar que tenha um prejuízo, e aí a gente faz a confecção das órteses de membro superior. A gente também tem toda a parceria com a equipe, né? Então, para discutir, por exemplo, vou aplicar o Mini-Mental, e aí eu preciso ver da linguagem, então conversar com a fono, já está liberado válvula de fonação, né? Então tem toda essa troca junto com a físio também. E acho que com a equipe toda, num geral, a gente sempre está discutindo. Eu acho que é isso. A gente também discute bastante com a fisiatria. Obrigada, Sara, pelo convite. Bom, eu sou Fernanda, sou médica fisiatra aqui do 9 de julho, eu, o Dr. Felipe e o Dr. César. Nós somos acionados a depender do médico titular, mas a gente trabalha muito com pacientes com AVC em toda a sua linha de cuidado, né? Eu e o Felipe aqui estamos na parte da interconsulta, então a gente faz a avaliação e auxilia toda a equipe multiprofissional que já está atendendo o paciente, a gente chega no momento posterior, ou quando ele já está estável na UTI, ou quando ele entrou na enfermaria, que é o ideal. Esse é o momento ideal para pacientes pelo menos ranking acima de 2 a 3. Paciente com mínimo DEST, ranking 2, esse paciente realmente não tem uma necessidade premente da avaliação do médico fisiatra. Mas aqueles pacientes que têm um pouco mais de incapacidade funcional, sim. Hoje a gente tem uma mudança muito grande da epidemiologia do AVC, pacientes muito jovens e que vão ter toda uma vida pela frente, e isso gera várias questões. A gente, como médico fisiatra, trabalha com o paciente agora, mas já pensando, e a gente já projeta sempre a questão da reinserção no trabalho, reinserção nas atividades de lazer, e a gente conhece todo esse caminho do paciente. A gente consegue identificar os pacientes que vão ter pior ou melhor prognóstico funcional, para que a gente consiga determinar a melhor linha de cuidado. A avaliação do médico fisiatra pelos guidelines de AVC americanos, canadenses, ela é mandatória para os pacientes com AVC, porque a gente consegue fazer com que o desfecho funcional dele seja melhorado. E por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente consegue integrar todos os trabalhos, a gente consegue integrar todas as necessidades de acordo, sim, com a biografia do paciente.
a maioria dos casos precisa de uma reabilitação pós-aguda intensiva. A janela de ouro de neuroplasticidade no AVC, ela é dos primeiros 3 meses após a lesão. Então, se a gente deixa para depois, ou depois pode ser que não seja mais o tempo em que ele possa ter a facilitação dos processos neuroplásticos mais maximizada. E esse é o foco da nossa atuação, para que a gente possa ajudar a família a entender a nova condição do paciente, ser uma rede de apoio, e a gente sabe que o desfecho funcional de pacientes que têm apoio da família, ele é melhor em relação àqueles pacientes que têm uma rede de cuidado fraca ou até mesmo inexistente. E de 10, mas sobretudo de 5 anos para cá no Brasil, mas sobretudo em São Paulo, a gente tem tido um grande crescimento das clínicas, ou a gente pode falar não são hospitais, né, mas dos centros de internação de reabilitação, para a reabilitação pós-aguda. Esses lugares aqui em São Paulo, eles são mistos, né, em pacientes de longa permanência, cuidados paliativos, mas também tem um foco para a reabilitação, e isso pode ser muito excelente, maravilhoso, ou pode não ser exatamente aquilo que o paciente deseja ou necessita, mas é aquilo que está acessível diante do paciente com necessidade de reabilitação pós-aguda intensiva, tá? Então, o nosso papel enquanto médico fisiatra é tentar alinhar e alinhavar tudo que está sendo feito, para que não fique coisas soltas, desentendimentos da família ou do paciente, expectativas inadequadas. A gente precisa explicar exatamente como que é a afasia dele, a gente vai discutir com a fono e explicar qual que é o prognóstico daquela afasia, o que precisa ser feito para maximizar. Os pacientes hoje, eles têm muitas dúvidas com relação à alta tecnologia, né, neuromodulação, eles já trazem milhões de perguntas de fase aguda, mas nosso papel é explicar que desde a mobilização precoce, depois de 24, 48 horas do paciente com AVC, e a gente sabe que mobilizar antes desse tempo é deletério para o paciente, mas tão logo for seguro, isso precisa ser realizado, isso vai definir muito essa questão da internação, dele não ficar internado e mais frágil enquanto ele teve o AVC, né? Isso vai piorar o prognóstico funcional. Mas a gente vai conseguir juntar todas essas pecinhas para que o melhor cuidado da fase aguda que vocês fazem lá no PS, preservando o cérebro do paciente, né, fazendo com que ele não tenha lesões acentuadas depois da lesão encefálica, possa haver a melhor fase de reabilitação com maximização do potencial neuroplástico para que ele possa se reabilitar. Se reabilitar melhorando funcionalmente, no máximo possível, e se readaptando diante da sua nova condição funcional, né? É isso, então, muito obrigada. Muito obrigada. Pessoal, vejam que sensacional, tantas falas, tantos profissionais, e como a gente conseguiu aqui, durante esses minutos, acompanhar um pouco do trajeto do paciente de AVC aqui na nossa instituição. Então, para encerrar, consolidar aqui a nossa fala, trouxe essa foto que é de alguns integrantes do time AVC. Vejam que a gente teve aqui alguns deles palestrantes conosco, outros não estão na foto, mas estão aqui também. Então, quero realmente agradecer. Todos aqui falaram brevemente, mas conseguiram trazer e apresentar as suas ideias, os seus processos. Acho que vale aqui já até um convite, uma provocação para todos, dá para a gente fazer um dia sobre isso, de repente aí ano que vem, estendendo essas discussões, trazendo falas aí até mais extensas e proporcionando momentos para a gente conversar e ampliar o nosso conhecimento sempre sobre essa linha de cuidado. E o meu muito obrigada a todos. Passo aqui para o doutor Bruno novamente. Pessoal, então acho que é isso. Em relação ao que eu disse no começo, ficou muito claro, né? São poucas patologias que permitem tanta integração da equipe multi como a AVC, né? E é muito interessante ver que cada ator da equipe multi tem a sua importância e como cada pessoa fazendo o seu trabalho bem feito, o desfecho final é a melhora daquele paciente, tá? E às vezes se um falhar, o desfecho vai ser ruim para todo mundo no final das contas. Então mostra a importância dessa integração da equipe multi
E a gente que trabalha aqui fica muito orgulhoso e feliz de estar numa instituição que permite essa integração e que, igual eu sempre falo, tudo que a gente tenta fazer e trazer para o hospital é pensando no final. E o final qual é? É o desfecho, é a melhoria de vida daquele paciente que veio aqui quando ele estava no momento mais frágil da vida dele, muitas vezes. Tá bom? Acho que é isso, gente. Obrigado pela presença de todos. Acho que é isso. Boa tarde. E é isso, pessoal. Eu verifiquei aqui no chat, não tem nenhuma pergunta. Só alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma contribuição? Tranquilo? Então é isso. Muito obrigada.